Amados irmãos, a paz do Senhor, Cláudio, nosso canal Discipulando com a Bíblia, estudando as nossas lições da nossa escola bíblica dominical. Hoje vamos estudar a nossa terceira lição da nossa revista de adulto, CPAD, a nossa escola dominical. O título é A Natureza da Igreja. Nós estamos estudando nesse trimestre o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Nossa primeira lição nós trouxemos um resumo sobre a origem da igreja. Segundo a maioria dos teólogos, a igreja iniciou ali no dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nossa segunda lição, as imagens bíblicas da igreja, ou seja, noiva de Cristo, esposa de Cristo, rebanho de Deus, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Hoje, nossa terceira lição, vamos estudar um pouquinho sobre a natureza da igreja, ou seja, ela é confessional, na sua dimensão ela é confessional, ela é física, visível, ela é invisível, né? Ela é comunitária, ela é local, ela é universal. Então, algumas das características da natureza da igreja de Jesus Cristo. Nosso texto áureo está na primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Nossa verdade prática, conhecendo a igreja em sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela. Nesta nossa terceira lição, vamos estudar a questão da eclesiologia, a doutrina da igreja, que é o estudo sobre a natureza da igreja, sua essência e dimensões, sua extensão confessional, sua base doutrinária e ortodoxa, é a palavra de Deus, sua extensão local e espiritual, que diz respeito à sua localização e influência na sociedade enquanto corpo de Cristo, e sua extensão comunitária, no que tange a sua unidade e comunhão como estilo de vida adequado ao cristão. Os objetivos desta nossa terceira lição: destacar a natureza bíblica da igreja, ela precisa estar fundamentada na palavra de Deus, destacar a natureza bíblica da igreja fundamentada na doutrina dos apóstolos e conduzida pelo Espírito Santo, apresentar os aspectos naturais, visíveis e invisíveis da igreja e elencar a unidade, ela é única, a unidade da igreja como aspecto central que revela a sua identidade cristã no mundo. A igreja, ela foi instituída no mundo com a incumbência de transmitir a mensagem do Evangelho. Nós vemos isso lá em Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18, 19 e 20, a grande comissão, o ide do Senhor, bem como em Marcos capítulo 16, versículo 15, e em Atos capítulo 1, versículo 8, quando Jesus diz lá para a igreja ir até os confins da terra, né? Ela deve testemunhar aos pecadores que o Senhor Jesus Cristo, mediante a ação do Espírito Santo, continua curando, batizando,
salvando e conduzindo o homem regenerado à eternidade com Cristo. O texto bíblico, a leitura bíblica em classe da nossa lição, está na primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos do 12 ao 27. Vamos ler o que o apóstolo Paulo, falando a respeito do corpo de Cristo, a igreja, onde Paulo vai discorrer que ela tem vários membros, contribuindo cada membro para a harmonia do corpo como um todo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. E todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés. Não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parece ser o que mais fracos, são necessários. E o que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, porque para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado um dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Então, sobre o estudo da natureza, da igreja, a sua dimensão, ela é universal, ela é local e ela é universal, ela é única, a igreja do Senhor, ela é única, são várias denominações, mas a igreja como organismo vivo, ela é única. O estudo sobre a natureza da igreja deve analisar aquilo que ela é em essência. O estudo sobre a natureza da igreja deve analisar aquilo que ela é em essência. E o que é? O que define uma igreja genuinamente cristã? Como identificar a igreja que seja genuinamente cristã? Nós sabemos que existem N tipos de igrejas, mas nem todas são cristãs, nem todas estão adorando ao Senhor Jesus Cristo, né? Então, o que define uma igreja genuinamente cristã? Há muitas características que mostram o que é uma verdadeira igreja. Há muitas características que mostram o que é uma verdadeira igreja. Então, nesta nossa lição de hoje, essa nossa terceira lição, vamos tratar apenas de algumas destas características que mostram o que é uma verdadeira igreja cristã. Então, uma igreja genuinamente cristã, ela é confessional, ela confessa, ela está pautada em Jesus Cristo, a palavra viva, na palavra de Deus, a palavra divinamente inspirada. Ela se fundamenta na palavra de Deus e tem uma dimensão local e universal, ou seja, existe tanto na forma
visível, templo, quanto invisível, e finalmente a igreja genuinamente cristã, ela é única, ela é una, ou seja, ela é única, ela não é dividida, pois se há divisão, não há igreja. O primeiro tópico da nossa lição, a natureza da igreja na sua dimensão confessional. Primeiro, ela tem que estar pautada, fundamentada na palavra de Deus. Uma igreja verdadeiramente bíblica é firmada na palavra de Deus. Primeiramente, nós temos Cristo, Jesus, como a palavra encarnada, a palavra viva, como está lá no Evangelho escrito pelo apóstolo João, no capítulo 1, versículo 1, onde João está dizendo que no princípio era o verbo ou a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ou seja, Jesus é a palavra que se humanizou, Deus feito homem. Então a igreja possui Jesus Cristo como o seu fundamento. No livro escrito pelo apóstolo João, na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 2, está dizendo lá que a igreja está edificada sobre os fundamentos, sobre a doutrina dos apóstolos. Logo, a doutrina dos apóstolos, os apóstolos estão fundamentados, firmados na pedra angular, que é Jesus Cristo, em Atos 2,42, da mesma forma. E os irmãos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, nas orações e no partir do pão. Então, a igreja bíblica possui Jesus Cristo como seu fundamento. Uma igreja verdadeiramente bíblica, ela é centrada em Jesus Cristo, não é no eu, no antropocentrismo, no homem. O antropocentrismo vai endeusar o homem, dizer que o homem é a razão de tudo. Tira Jesus do centro e coloca o homem. Então, a igreja genuinamente cristã não é o culto ao homem, não é a adoração ao homem, não é o eu faço, o eu posso, eu sou capaz, eu realizo. Jesus é o centro. Se Deus permitir, se for a vontade do Senhor, e assim sucessivamente. Ou seja, Jesus Cristo, ele é o centro. Ele é pregado, ele é anunciado, ele é adorado, ele é anunciado. Jesus é o centro de uma igreja genuinamente cristã. Em segundo lugar, uma igreja bíblica, ela é fundamentada nas sagradas escrituras. Ela é fundamentada na palavra viva, a palavra, o verbo que se fez carne, ou seja, a palavra Jesus, né? A palavra viva, e ela também é fundamentada nas Sagradas Escrituras, ou seja, a palavra inspirada. Se não existe igreja verdadeira sem Jesus, da mesma forma, não há igreja verdadeira sem estar fundamentada nas Sagradas Escrituras, como está lá na carta escrita pelo apóstolo Paulo, de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para nos ensinar, nos repreender, nos corrigir e nos instruir em toda a justiça. Então, a heterodoxia, desvios doutrinários, apostasias, tudo isto vem a partir do distanciamento do que diz a palavra de Deus, do abandono da sagrada palavra de Deus. Pedro, na sua epístola, segunda epístola, capítulo 1, versículo 21, versículo 22, vai dizer que nenhuma profecia ela é de particular interpretação. Ou seja, quando se pega um capítulo, uma profecia, um versículo,
e aplica ele isoladamente, sem analisar o seu contexto, vai acontecer essas bizarrices, essas heresias, esses distanciamentos, estes abandonos da genuína palavra de Deus. Aí Jesus deixa de ser o centro, aí começa a colocar o homem, criando todo tipo de bizarrice, achando que está fazendo a vontade de Deus. A palavra de Deus, ela não se relativiza. Por isso a gente precisa ter cuidado com o que estamos ouvindo, né? Que tipo de sermão estamos ouvindo, que tipo de louvor, de canção, de música estamos ouvindo. Muitas músicas que se dizem cristãs, nesse universo gospel, simplesmente está endeusando o homem. É o eu no centro, não é Jesus Cristo. Então a gente precisa ter esta percepção do que a palavra de Deus nos ensina, como agir, como fazer, como evitar estas heresias na nossa vida, como conhecendo a verdade. Quando a gente conhece a verdade, tudo aquilo que vem que não está de acordo com a palavra de Deus, a gente tem que rejeitar. Então, a natureza da igreja, na sua dimensão confessional, ela está fundamentada na palavra de Deus, a palavra viva, que é Jesus Cristo, e na palavra inspirada, as Sagradas Escrituras. Ela também é habitada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo habita no seio da igreja. A igreja é habitada pelo Espírito Santo e dirigida e capacitada por ele. O Espírito Santo é a força motriz da igreja. A obra do Espírito Santo, no seu trabalho de convencimento, começa ali no seu trabalho de convencimento do pecador, sem a ação do Espírito Santo, ninguém, absolutamente ninguém, se voltaria para Jesus, que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, de que ele precisa nascer de novo. É o trabalho do Espírito Santo que convence o homem. Alguém semeia a palavra, por isso é necessário a igreja evangelizar. Alguém semeia a palavra, o Espírito Santo vai trabalhando naquela vida. Outro dia alguém vem, dá uma outra palavra, e assim sucessivamente. O Espírito Santo vai trabalhando naquele coração. Mas só chegamos até Cristo porque o Espírito Santo nos convence, nos mostra o nosso estado deteriorado, né, que a gente precisa de renovação, de nascer de novo, de ser transformada pelo poder do Espírito Santo. Então a igreja, ela é confessional quando ela está fundamentada na palavra de Deus, a palavra viva, que é Jesus, pedra angular e a palavra inspirada, as Sagradas Escrituras. Ela é habitada pelo Espírito Santo e quem faz parte da igreja, deste corpo de Cristo, anda no Espírito Santo. Quando alguém responde à mensagem da cruz, o Espírito de Deus produz nesta pessoa a certeza da salvação. A pessoa passa a ser regenerada, nova criatura, santificada em Cristo Jesus. Deus olha para nós através de Cristo e nos vê santificados. O cristão passa a andar e ser dirigido pelo Espírito Santo. O fracasso na vida espiritual está relacionado ao fato de não andarmos na esfera do Espírito Santo. Em Gálatas, na carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 19, 16, 17, está ali discorrendo os frutos, ou as obras, frutos não, as obras da carne, que estão ali descritas para aqueles que vivem na promiscuidade, na carne, não vivem no Espírito. Então são as obras da carne. No capítulo 20, no versículo 20 e 21, está discorrendo ali o fruto do Espírito Santo. Enquanto na carne são as obras, o Espírito Santo vai produzir fruto na vida daquele que está sendo direcionado
pelo Espírito Santo de Deus. Então, uma igreja bíblica, ela é fundamentada na palavra inspirada por Deus, ela é habitada pelo Espírito Santo de Deus e ela é capacitada pelo Espírito Santo de Deus. A natureza da igreja também na sua dimensão local e universal. A igreja, ela também é uma igreja local. Podemos falar da igreja em relação à sua dimensão espacial, ou seja, é em relação ao local e ao espaço geográfico em que ela está situada. Ela pode ser vista e sentida. Estamos falando da igreja física. A igreja existe localmente. Nós vemos ali, ao longo do Novo Testamento, os apóstolos, os irmãos escrevendo cartas para as igrejas locais que haviam sido implantadas. A comunidade de crentes, ela obviamente está situada em N lugares. São várias denominações diferentes, mas aquela que tem Jesus no centro, ela se torna uma única igreja. São as chamadas particularidades das igrejas. Cada uma tem sua particularidade. Pelo teor das cartas ali neotestamentárias, observamos que essas igrejas locais possuíam suas particularidades. Os problemas encontrados em uma, necessariamente, não eram encontrados em outras. E, de igual modo, as qualidades, as virtudes. Observamos que elas eram autônomas, né? Elas eram autônomas uma em relação à outra. Possuía sua dinâmica própria. Um método funcionava em uma, outro não funcionava em outra. No entanto, não deixava de ser igreja. Nós temos denominações, Assembleia de Deus, nós temos Batista, nós temos Presbiteriana, nós temos N denominações. No entanto, a igreja é uma só. Cada igreja, cada denominação tem suas particularidades. Mas quando Jesus Cristo é o centro daquela igreja, Jesus é o centro, Jesus é adorado, Jesus é pregado, Jesus é anunciado, naquela igreja, ela é uma só. Todas elas são uma só. Todas elas que têm Jesus como centro, né? A palavra de Deus genuinamente inspirada, onde ela não é relativizada. Então a igreja, organismo vivo, é uma só. Então esta é chamada igreja universal e invisível. Assim como a igreja existe em sua dimensão local, também na sua dimensão universal. Ela existe, somos conscientes da existência da igreja local, pois nós fazemos parte de uma delas. Cada um de nós fazemos parte de uma igreja local. Contudo, a igreja, ela é também universal. Ela não está limitada ao espaço geográfico ou físico. A igreja universal e invisível, ela é formada por todos os cristãos regenerados, que nasceu de novo, que estão em todos os lugares, e por aqueles também que já não estão mais conosco, né, que já foi para a glória, mas que faz parte da igreja. Todos aqueles que confessaram, que aceitaram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, é a igreja, porque a igreja ela é uma só. São vários membros, assim como o corpo. Paulo faz essa analogia, mas o corpo é um só, a igreja é uma só. Jesus Cristo é a cabeça e a igreja é uma só. Então, numa cidade pode haver várias denominações, contudo, há somente uma igreja, que é o organismo vivo, é a igreja santa, regenerada e lavada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. A igreja ela é divina, as denominações humanas. As denominações podem ser temporárias, a igreja não. As denominações podem desaparecer, mas a igreja de Cristo ela é indestrutível. Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja.
Então, esta igreja é organismo vivo que não é destrutível, ela é a igreja de Cristo. Ok? Então, convém dizer que nem todo grupo que se diz cristão pode ser visto como fazendo parte da igreja de Cristo. Há grupos que se autodenominam igrejas. Contudo, o apóstolo João deixa uma advertência lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 19. O apóstolo João vai dizer que são sinagogas de Satanás. Tem N denominações que se declaram igrejas, mas que não tem nada a ver com o que a palavra de Deus diz, não tem nada a ver com Jesus Cristo. É permitido tudo, pode-se fazer tudo, tudo é relativizado, tem tudo, menos Jesus. Então, essa não é a igreja genuína que vai para o céu. Então, a gente precisa estar atento a isso. O que fará com que uma igreja ou denominação seja cristã é a sua fidelidade a Cristo e às sagradas escrituras. Se Jesus não é o centro, se a palavra de Deus não é um manual de regra de fé e de conduta desta igreja, sai fora. Não fique, porque você está sendo enganado. Então, a igreja de Cristo se revela numa dimensão terrena física, igualmente numa dimensão espiritual. Ela é o corpo de Jesus Cristo. E a igreja na sua dimensão comunitária, ou seja, ela é una, ela é única. Isso significa que a igreja ela é indivisível. O apóstolo Paulo deixa bem claro que uma igreja verdadeiramente cristã, ela é unida. Por quê? Porque não pode haver divisão no corpo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, que nós lemos aqui no nosso texto bíblico em classe. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros são muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Assim é Cristo também. Jesus disse que um reino dividido não subsiste. Está lá em Mateus, no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 12, versículo 25, quando os fariseus estavam vendo ali Jesus expulsar demônios, e os fariseus dizendo que Jesus estava expulsando demônios pelo espírito de Beelzebul. Aí Jesus vai dizer, como é que eu vou expulsar um demônio por outro demônio? Aí Jesus vai dizer, um reino dividido não subsiste. Se demônio está expulsando o demônio, o reino deste está dividido. Então, este mesmo princípio se aplica à igreja também. A igreja não pode andar dividida. O que o diabo não consegue contra a igreja por meio da perseguição, ele vai tentando por meio da divisão. Então, nós precisamos vigiar, ter cuidado, nada de partidarismo, irmãos, nada de preferência, de exclusivismos, né? Exclusivismos, se quisermos preservar a unidade da Igreja de Cristo. No corpo de Cristo, cada um tem sua função e contribui para o bem do todo. Não existe para Deus um melhor do que o outro, não. Deus olha para nós através de Jesus Cristo e nos vê todos iguais, santos, regenerados, somente através de Jesus Cristo. Obviamente que cada um no corpo tem a sua função específica. No corpo de Cristo é a mesma coisa, cada um tem a sua função, tem um chamado específico, mas todos somos importantes para Deus. Em uma igreja não só existe pastor, aquela irmãzinha, aquele irmãozinho da zelatoria, ele é tão importante para Deus quanto o anjo da igreja, quanto o pastor. Obviamente que responsabilidades diferentes e cada um será cobrado por aquilo que lhe é dado. Mas para Deus tem a mesma importância. Jesus morreu por todos. Jesus não faz acepção de pessoas, entende? Então devemos evitar a todo custo partidarismos, divisões,
preferências dentro da igreja. A gente precisa olhar para Cristo e focar na nossa salvação. A igreja, ela é unida, ela é única. A igreja, como corpo de Cristo, em sua forma coletiva, deve zelar pela sua unidade. E da mesma forma, cada crente deve buscar zelar por esta unidade, né? São vários membros, mas o corpo é um só. Diversidade de membros, mas a unidade é uma só. Na Trindade temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São pessoas diferentes com uma mesma essência, possuindo a mesma substância e um só propósito. E da mesma forma, os cristãos devem buscar esse tipo de unidade. Somos diferentes? Sim. Cada um tem sua característica, tem sua personalidade. Temos temperamentos distintos e maneiras diferentes de fazer as coisas, mas, mesmo assim, somos um em Cristo, né? Jesus é o nosso centro. Jesus morreu por todos. Somos um em Cristo. Jesus é o nosso centro. Jesus não morreu apenas por alguns. Jesus morreu por todos. Então, vários membros, mas o corpo é um só. A igreja, como corpo de Cristo, em sua forma coletiva, deve zelar pela sua unidade. E da mesma forma, cada crente deve buscar isso para a glória de Deus. Então, concluindo, fechando, não é possível nos referirmos a uma igreja como sendo cristã se determinada marca ou característica não estão presentes nelas. Ou seja, a igreja deve estar fundamentada na palavra de Deus, na palavra habitada pelo Espírito Santo. A igreja também existe tanto local, física, como universal. A igreja, organismo vivo, não está limitada nem ao tempo, nem ao espaço. Ela existe eternamente para a glória de Deus, porque a igreja é um projeto que nasceu no coração de Deus. Então, o apóstolo Paulo vai falar o mistério revelado, que é Deus fazendo de todos em Cristo Jesus, tanto judeus quanto gregos, quanto livres quanto escravos, um único povo, que é a igreja de Cristo. Então a igreja ela é confessional, Jesus Cristo é o centro, a palavra de Deus divinamente inspirada é um manual de regra de fé e de prática. A igreja ela é tanto visível, física, quanto invisível, e ela é universal. A igreja é uma só e ela, obviamente, ela é única. Não existe duas, não existe igreja dividida. A igreja de Cristo, o corpo de Cristo, ele é um só. E eu e você somos membros deste corpo. Vamos zelar por ele. Amém? Deus abençoe.